Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com a disciplina Planejamento e Controle da Manutenção, né, no curso técnico em Eletrotécnica. Hoje nós vamos aqui para as aulas 29 a 32 e o tema da aula de hoje é continuando o orçamento para manutenção elétrica e também vamos falar sobre ordem de serviço para manutenção elétrica. Então, boa aula para vocês. Bom, na aula anterior, eu expliquei como se faz um orçamento para um serviço de manutenção elétrica. Então, eu resolvi, acho que 2 exercícios, né? E hoje aqui eu vou fazer mais um exercício resolvido sobre orçamento de manutenção, de serviço de manutenção elétrica. Porque, porventura, quem não assistiu ainda à aula anterior ou assistiu e não conseguiu absorver bem, com esse outro exercício aqui, eu acredito que vai, né, clarear um pouco para quem, porventura, né, assim, não conseguiu compreender bem o assunto. Então, vamos fazer mais um aqui, resolvido, tá? Você pode assistir mais de uma vez e vamos seguir o assunto. Esse aqui eu vou, assim, ser um pouco mais breve para ganhar tempo em função dos outros que eu resolvi. Quem, porventura, não assistiu a minha aula anterior, né, de 25 a 28, eu sugiro assistir antes de assistir essa aula aqui, ok? Então vamos ver esse exercício resolvido aqui, ó. Então aqui é o enunciado do exercício, né? Uma pequena empresa denominada Energisa Manutenção Limitada recebeu uma encomenda para fazer uma manutenção preventiva em 20 painéis de comando elétrico, né? Aquele quadro QDC. Portanto, o técnico programador da empresa Energisa Limitada deverá realizar um orçamento para a manutenção preventiva solicitada, para que seja enviado ao cliente, né? Então, o cliente quer o valor desse orçamento. Vai ser R$6.000, vai ser R$7.600. O cliente está querendo esse valor. Agora, para o técnico em eletrotécnica passar para o cliente esse valor correto, o técnico vai ter que fazer alguns cálculos, né? Como nós vimos aí na aula anterior e vamos fazer nessa aqui. Então, vamos ver qual vai ser a solução aqui passo a passo para esse exercício? Então, geralmente, quando o técnico recebe uma encomenda dessa de um orçamento, né, principalmente se o cliente é um cliente externo, né, é uma empresa fora da nossa empresa, que nós vamos fazer a prestação de serviço de manutenção para essa empresa, que não é lá dentro da nossa empresa. Então, o que acontece? É sempre recomendado que o técnico programador ele vai visitar o local, né? O local para ver no nosso exemplo aqui, esse quadro de comando elétrico, quais são as condições dele, né? Porque o cliente só mandou lá o e-mail, mandou a informação. Então o técnico tem que ir lá para ver. Na impossibilidade do técnico fazer isso, ele tem que fazer um contato com o cliente, né? Hoje facilita muito com o WhatsApp, com a videogravação para o cliente mostrar, tirar umas fotos, fazer um vídeo lá do painel, né, do equipamento, para o técnico ter uma ideia para fazer o orçamento. Mas, quando é possível, é bom que o técnico vá no local para verificar as condições lá, que é uma manutenção preventiva. Mas como é que é esse quadro de comando numérico? Onde que de comando elétrico? Onde que ele está montado, né? Quais são as condições dele, né? Então, fica bem melhor para ele fazer o orçamento vendo essas condições, porque quando ele vai visitar, ele vai perceber, né, ou pode fazer lá algumas medições se for necessário, qual o componente que já está danificado, né, se já vai observar se já houve algum curto-circuito recente no equipamento, né? Então essa visita lá no local é importante, né? Agora vamos supor que esse orçamento é na própria empresa, num outro setor da empresa que o técnico trabalha. Então fica mais fácil que ele desloca até lá e verifica, né? Mas quando é externo, é importante fazer essa visita no local. Bom, então no nosso exemplo aqui, o técnico, após a visita lá no local, né, estimou que a manutenção preventiva lá no quadro QDC será realizada em aproximadamente 20 horas. Então ele tem que ter uma ideia para o orçamento, qual que é o tempo, né, estimado para fazer aquela manutenção preventiva, né? Então
isso aqui precisa daí um pouco da experiência, né, do técnico, né? Se ele não tiver dúvida, ele vai fazer um brainstorming, né? Lembra lá do brainstorming, né? Brainstorming vai pegar ideias de outros colegas lá da empresa, ou algum eletricista prático, algum outro técnico que tem mais experiência, para trocar uma ideia, né, para ver quanto tempo vai gastar para fazer esse serviço. Então, mas isso aqui tem que aproximar muito lá da realidade. Tá? Ele pode errar 1 hora para mais, 1 hora para menos, né, mas não pode errar para 5, 6 horas para mais ou para menos. Né? Então, o técnico, nesse exemplo aqui, ele visitou lá e, pela experiência dele, ele estimou que para fazer a manutenção preventiva que o cliente está querendo, vai gastar 20 horas. Né? E ele também observou lá na visita no local que vai precisar de substituir 10 disjuntores tripolares, né? Se o painel é trifásico, e 10 relés temporizadores. Ele já identificou lá na visita que esses disjuntores tripolares e esses relés temporizadores já estão com problema, né? Já estão com problema, a qualquer momento ele vai falhar. Então ele já estimou isso aqui. Então, para fazer o orçamento, ele precisa de ter, né, essa hora, esse tempo estimado para fazer o serviço e também já saber quais os componentes que vai substituir, ok? Então vamos seguir aqui na solução. Nós vimos também na aula anterior que uma empresa industrial ela só pode trabalhar 190 horas por mês. Isso é uma diretriz da CLT, né? Aquela lei trabalhista, né, do Ministério do Trabalho aqui no Brasil. Então, 190 horas por mês é o que uma oficina pode trabalhar. Se ela colocar os funcionários para trabalhar mais que 190 horas por mês, a oficina tem que pagar hora extra para o funcionário. E essa hora extra para o funcionário é caro para a empresa. Isso onera a empresa. Então, no orçamento, a gente sempre tem que prever isso aqui, que a hora disponível para a empresa, para os funcionários da empresa trabalhar é 190 horas. Né? Quem assistiu a aula anterior viu lá que é 190 horas. Né? Mas aqui só estou colocando para vocês relembrarem, tá bom? Sempre na fórmula nós vamos usar os 190 horas, que significa o número de horas que qualquer empresa industrial pode trabalhar com os seus funcionários. Né? Bom, para fazer o orçamento, precisamos também de saber qual que é o salário de toda a equipe da oficina, lá da área de manutenção, não é da empresa toda, da área de manutenção. Nesse exemplo aqui, né, foi passado para o técnico, isso é fácil de ver lá com o contador da empresa, até com o gerente da empresa, né? O salário do técnico programador de manutenção, nesse exemplo nosso aqui, é R$ 2.600. O salário do supervisor técnico da manutenção, também R$ 2.600. O salário do eletricista experiente é R$ 1.900. Lá na empresa também tem um assistente administrativo, né? Uma moça lá do escritório, que tem o salário mínimo lá, R$ 1.300. E tem um auxiliar de eletricista, que o salário dele é R$ 1.300. Então, o que é isso aqui? Como nós vimos na aula anterior, para fazer o cálculo do orçamento, a gente tem que ter esses dados aqui. Qual que é o salário da equipe da manutenção? Se for uma empresa pequena, o salário do dono da empresa não entra. Né? O dono da empresa vai ficar com o lucro. Isso aqui é só o salário da equipe da manutenção, para a gente saber qual que é o custo da mão de obra do setor de manutenção. Então, esses dados aqui que eu estou apresentando, os dados que o técnico precisa de ter em mãos, né? Ele vai pegar lá com o contador da empresa, né? Etc, etc. Lembrando que salário não muda todo mês, né? Geralmente salário muda uma vez por ano. Então, pegou uma vez lá com o contador, serve lá para quase o ano inteiro, né? Porque esse salário não vai altera às vezes uma vez por ano, ok? Então, vamos seguir aqui na solução. Além dos salários de cada um da equipe de manutenção elétrica, o técnico programador também tem que saber quais são as despesas fixas mensais da empresa, né? E quais são as despesas variáveis da empresa. Então, nós também explicamos numa aula anterior, né, que despesas fixas é aquela despesa que não altera no fim do mês da empresa. Então, por exemplo, o aluguel, por exemplo. Vamos supor que a empresa ela aluga o galpão para ela funcionar, né? Então, o aluguel ele é uma despesa fixa, porque o aluguel é a mesma coisa todo mês, né? De janeiro a dezembro.
o seguro, né? Se a empresa tiver um seguro com a seguradora, ela vai pagar um boleto, uma mensalidade por mês. E também vigilância eletrônica, né? Hoje a maioria das empresas não tem aquele vigilante fixo lá que praticamente ficava dormindo no serviço. Hoje tem a câmera, né? A vigilância eletrônica. Então, aluguel, seguro, vigilância eletrônica são chamadas despesas fixas. Então, nesse exemplo nosso aqui, o aluguel que essa empresa lá paga para o galpão é R$ 2.500. Ela paga também uma seguradora, né, de seguro patrimonial de 245 todo mês, né? Todo mês não varia, por isso que é fixo. E paga também uma vigilância eletrônica, aquelas câmeras lá da EMIV, né, Olho Vivo, né, essas empresas que tem, ela paga R$ 300 por mês. Então isso aqui são despesas fixas dessa empresa de manutenção, né? Onde esse técnico trabalha, que vai fazer o orçamento. Agora também as despesas variáveis, né? O que são despesas variáveis? Aquelas despesas que todo mês ela tem um valor diferente, como conta de luz, conta de água, conta de telefone, material de limpeza, né, que a empresa utiliza, né, material de escritório, né. Então, esses dados aqui também o técnico tem que pegar lá com o gerente, se for uma empresa pequena, ele mesmo conversa lá com o supervisor para ter esses dados aqui, né. Então, na própria conta de luz no mês, vem o valor, né, mensal, na própria conta de água, mas cada mês esse valor vai variar. Então, por isso que chama despesas variáveis. Então, esses dados aqui, somados com aquele lá do salário da equipe da manutenção, o técnico precisa de saber antes de fazer o orçamento, tá? Bom, outra coisa que o técnico verificou lá, a gente falou no slide anterior, é que ele vai precisar de comprar 10 disjuntores tripolares e 10 relés térmicos. Então, vai ter um custo também. Quando faz a manutenção mesmo num cliente externo, o cliente externo ele não vai comprar isso. A empresa que está fazendo a manutenção ela vai comprar os componentes, nesse nosso caso aqui, 10 disjuntores e 10 relés, e vai embutir isso aqui no orçamento. O cliente vai pagar tudo no final, né? Então é importante computar também quanto que vai custar esses 10 disjuntores tripolares e os 10 relés que vai ter que ser comprado para substituir aqueles que estão ruins lá no quadro de comando elétrico. Bom, então vamos fazer aqui a solução do exercício, né? Passo a passo. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa que nós temos que fazer, que eu chamo aqui de primeiro passo, para calcular um orçamento. Então vamos fazer por etapa, vamos fazer primeiro o primeiro passo. Então o primeiro passo, em qualquer exercício de orçamento, de manutenção, é calcular o custo da mão de obra da empresa, ou seja, o custo da mão de obra lá daquela oficina de manutenção elétrica. Então, como eu falei na aula anterior, tem uma fórmula matemática prontinha para isso, é só aplicar a fórmula. Vamos relembrar aqui como é que é a fórmula do custo da mão de obra? É a soma dos salários da equipe da oficina de manutenção elétrica que multiplica a constante 1,7. A constante 1,7, também expliquei na aula anterior, é relativa aos encargos sociais, que a empresa, além dela pagar o salário todo mês para os funcionários, ela tem que depositar na Caixa Econômica Federal o fundo de garantia proporcional a cada mês, tem que depositar o valor do INSS, né? Tem que depositar o valor de férias proporcionais, né? Então ela tem que depositar, a empresa lá na Caixa Econômica, alguns encargos sociais em dinheiro para cada funcionário. Esse funcionário não vai pegar esse dinheiro, ele só vai pegar esse dinheiro do fundo de garantia, por exemplo, quando ele sair da empresa. Ou então as férias, só quando completar um ano de trabalho que ele vai ter direito às férias, mas a empresa tem que computar isso aqui. E essa constante 1,7 é uma constante que os contadores da Receita Federal já fizeram para facilitar o cálculo da empresa. Então, por isso que existe esse 1,7 na fórmula, né? De INSS, fundo de garantia, essas despesas que a empresa tem, além do salário do funcionário. Agora, tudo isso aqui a gente vai multiplicar pelo tempo estimado para a execução do serviço. Seriam aquelas 20 horas, né, que nós falamos ali, que o técnico preveu para esse serviço de manutenção. Agora, tudo isso aqui a gente vai dividir a horas úteis no mês que a empresa pode trabalhar, que é aqueles 190. Tá? Em todo cálculo de orçamento, as horas úteis do mês sempre vai ser 190. Sem computar que a empresa vai usar a hora extra do funcionário. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Lembra lá que no slide anterior, né, a gente tinha colocado os valores dos salários
da equipe de manutenção. Então foi lá o supervisor, o técnico 2.600, o supervisor 2.600, né, o eletricista experiente 1.900, o eletricista, o auxiliar 1.300, auxiliar de escritório 1.300, né? Então tá entre parênteses que tem que fazer primeiro a soma do salário, entre parênteses, multiplicado pela constante 1,7 e multiplicado pelo tempo estimado para a execução do serviço de manutenção, que no nosso exemplo é 20 horas. Isso tudo nós vamos dividir por 190 horas, que é as horas úteis no mês. Então, fazendo essa conta aqui, né, na calculadora, eu já fiz aqui para facilitar, né, faz aqui primeiro dentro do parênteses, né, a soma do salário, deu 9.700. Multiplicado por 1,7, que é o encargo social, multiplicado por 20 horas, que é o tempo estimado, dividido por, né, deu 3.329.800, dividido por 190, né, lá na calculadora, dá 1.735,8. Trabalhando com uma casa depois da vírgula aqui, duas casas já tá bom, tá? Porque a calculadora dá várias casas depois da vírgula. Então, o que é esse valor aqui? Ele já é o orçamento? Não. Esse valor aqui é o custo da mão de obra para esse serviço de manutenção que vai ser executado. Então, se durante um mês a empresa só tivesse esse serviço aqui, a empresa já ia ter o custo da mão de obra para esse serviço é 1.735. Agora, se a empresa der esse valor para o cliente, né, a empresa vai ter prejuízo. Ela tem que acrescer, além desse valor do custo da mão de obra, outras coisas também, né, que nós vamos ver aqui para frente. Então, o primeiro passo é esse aqui. Então, a gente guarda aqui, ó, grifa esse valor aqui, que nós vamos precisar dele aqui mais à frente para fazer a soma. Então, o primeiro passo sempre é o cálculo da mão de obra, usando sempre essa fórmula aqui. Sempre vai ser aqui o 190, sempre vai ser aqui 1,7. O tempo estimado, a soma do salário é que vai mudar, tá bom? Bom, nós comentamos aí no slide anterior que no orçamento tem que entrar o cálculo, o valor das despesas fixas mensais da empresa, né? Então, as despesas fixas mensais da empresa aqui, né? Repetindo aqui, o aluguel do galpão lá, 2.500, a seguradora 245 no boleto e a vigilância eletrônica 300 reais lá no boleto, né? Então esses dados aqui o técnico tem que pegar lá dentro da empresa para poder fazer, porque essa aqui não varia, né? O aluguel vai ser o mesmo durante o ano inteiro, a seguradora, né? Por isso que são despesas fixas, aquelas que não mudam, todo mês ela é a mesma. Bom, então agora nós vamos aqui para o segundo passo, tá? Estou fazendo aqui passo a passo, numa sequência, para quando você precisar, você, né, ter aqui uma referência. Então, o primeiro passo foi o cálculo do custo da mão de obra, né, aquele 1.725. Agora nós vamos para o segundo passo, que é calcular as despesas fixas da empresa. Agora, mas eu já sei lá que a conta, a vigilância é 245, o aluguel é 2.500, mas agora eu tenho que colocar na fórmula. Tá? É uma fórmula matemática, né, que os contadores já fizeram há algum tempo atrás, que hoje nos ajuda bastante. Então eu vou pegar aqueles valores lá de despesa fixa e colocar nessa segunda fórmula, que é a fórmula da despesa fixa, que é a despesa mensal com aluguel, mais a despesa mensal com o seguro, seguradora, mais a despesa mensal com vigilância. Isso dividido pelo número de dias úteis do mês. Mas o mês tem 30 dias? Não. Tem mês que tem 28 dias, que é o caso de fevereiro. Tem vários meses que tem 31 dias, né? Outros meses com 30 dias. Mas a empresa só pode trabalhar 190 horas no mês. Então a empresa não pode trabalhar dia de domingo e nem à tarde de sábado. E algum feriado, eventualmente, se tiver. Então, se de 30 dias a gente tirar 4 domingos, já fica só 26 dias. Mas eu tenho que descontar também a metade do sábado, porque a CLT permite à empresa trabalhar sábado de manhã, a empresa industrial, mas não permite trabalhar sábado à tarde. Se for trabalhar, tem que pagar hora extra. Então eu tenho que descontar os 4 domingos do mês e mais a metade de 4 sábados, que vai sobrar 21 dias. Por isso que na fórmula, os dias úteis no mês são 21 dias, tá? Então, naquela primeira fórmula foi horas no mês, 190, aqui são 21 dias. Então, vamos substituir aqui, ó, despesa mensal com aluguel, foi 2.500. Despesa mensal com seguro, seguradora, R$245. Despesa mensal com vigilância, R$300.
eu vou somar isso aqui e dividir pelos dias úteis do mês, que sempre vai ser dia 21, tá? Sempre vai ser 21. Então, fazendo essa conta aqui na calculadora, né? A soma aqui das despesas vai dar 3.045 dividido por 21 dias, né? Porque o cálculo aqui ele tem que ser sempre no mês, né? Vai dar R$145. Então, R$145 é o que é? O valor médio das despesas fixas que a empresa tem no mês, né? Lá na área de manutenção. Nós vamos guardar esse valor aqui grifado, que no finalzinho nós vamos ter que somar lá com aquele custo da mão de obra. Bom, nós fizemos no slide anterior o cálculo das despesas fixas. Agora nós temos que fazer o cálculo das despesas variáveis, né? É uma média do mês, lá da oficina de manutenção elétrica da empresa. Então, a conta de luz no mês, a média, né, do mês é R$200, a conta de água, a média no mês é 150, a conta de telefone lá nessa empresa, a média é R$300, e o material de limpeza que a empresa precisa na manutenção sempre, né, gasta material de limpeza, a média no mês é R$90. Então, isso aqui é a média do mês, né, que o setor de contabilidade da empresa já tem isso, facilita para passar para nós, né? Então, mas quando você pega a conta de luz da CEMIG, quem já viu lá na nossa casa, aquela continha com letra verde, né? A CEMIG já põe lá para nós a conta daquele mês e a média que a gente gastou durante o ano. Então facilita, só de olhar lá na conta a gente olha, tá bom? Mas é a média do mês, tá? Então, agora nós temos que aplicar a terceira fórmula que para ter o cálculo das despesas variáveis. Bom, então nós vamos agora fazer o terceiro passo aqui, né? Que é o cálculo da despesa variável da empresa. Então vai ser aquela terceira fórmula que é específica para a despesa variável, que é o valor mensal da conta de luz, mais o valor mensal da conta de água, mais o valor mensal da conta de telefone, mais o custo com material de limpeza se tiver, né? Isso tudo dividido por 21 dias. Então vamos substituir lá. O valor mensal da conta de luz foi 400, o valor mensal da conta de água foi 260, né? Telefone 350, material de limpeza R$90, dividido por 21. Então fazendo essa continha na calculadora aqui, né? Nós vamos ver que a soma aqui em cima dá 1.100 dividido por 21 dias, R$52,38, né? Igual eu falei, duas casas depois da vírgula aqui já é suficiente, tá? Então, o que é esse valor aqui? É a média mensal da despesa variável, né? A média mensal. Essa fórmula converteu para nós aquelas despesas individuais em uma média, tá? Então, isso aqui, esse valor aqui, é a média de despesa variável que a empresa tem de gasto no mês, tá? Porque dilui no mês inteiro, né? Por isso que põe aqui os 21 dias úteis no mês. Então a gente vai guardar esse valor aqui, tá vendo? Grifar, porque no final nós vamos precisar de somar tudo. Bom, agora nós vamos para o próximo passo, né? Que aqui não tem uma fórmula para isso aqui, né? O que é o próximo passo? Calcular o custo dos componentes, dos materiais necessários a serem substituídos lá durante a manutenção, né? Nós já vimos lá que vai ter que substituir 10 relés e 10 disjuntores tripolares, né? Então eu vou ter que fazer essa soma aqui. Agora, o cliente não vai dar para nós quanto que custa cada relé. Isso é um problema que nós técnicos vamos ter que correr atrás. Então, se você não tem nem ideia quanto que custa um relé tripolar, né, de 30 amperes, curva C, né, a especificação do relé, o que a gente pode fazer? Você pode ir lá na internet, por exemplo, né, tem um site na internet que chama Buscapé. Esse site Buscapé, você colocar lá a especificação correta do componente, ele te dá o valor dele hoje. Se você entrar daqui a 15 dias, o site Buscapé vai dar o valor que ele vai estar no dia, porque o site Buscapé atualiza o valor todo dia, porque tem componente que o preço dele varia conforme o dólar, e o dólar muda toda semana, né, todo dia, né? Mas, nesse exemplo aqui, eu estou dando o valor pronto, mas um dia que você estiver fazendo sozinho, você vai lá no site Buscapé, tem outros sites da internet similares, né, que te dá isso aqui, tá? E alguns você até sabe de qual. Você pode entrar lá no site, por exemplo, da loja elétrica, né? Lá na internet, loja elétrica, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, e lá na loja elétrica, no site deles, você vai ver o preço do disjuntor tripolar de 30 amperes, curva C. Então, nesse exemplo nosso aqui, né? Esses 10 disjuntores, somando todos,
vai custar R$ 1.800, né? Então seria R$ 180 cada um. Os 10 relés térmicos LRE 104 6 A, R$ 950, né? R$ 95 cada um. Então esse valor aqui nós é que temos que pesquisar, né? Ninguém vai dar isso para nós, né? Para colocar no orçamento. Então somando aqui o preço, né, dos 10 disjuntores, dos 10 relés, nós vamos ter aqui que só o custo com componentes, né, elétricos para essa manutenção preventiva que a gente vai estar fazendo no orçamento vai ser de 1.480. Então nós vamos guardar esse valor aqui para somar no final. Né? Então, custo dos componentes, né? Os componentes que serão substituídos lá durante a manutenção. Então, agora nós vamos para o quarto passo aqui nessa sequência. Eu estou chamando aqui de passos, né? Só para facilitar. Quando você vai fazer, você já faz direto, né? Aqui, como é uma aula didática, eu estou chamando aqui de passo para você ir guardando a sequência, né? Então, aqui no nosso quarto passo vai ser calcular o custo parcial. O que é esse custo parcial? É um custo que nós vamos somar até agora os cálculos que nós fizemos até então, né? Para ter um custo parcial. Então não é ainda o custo direto. Esse custo parcial nós temos que calcular separadamente, que é através dele que nós vamos tirar o lucro. É através do custo parcial que nós vamos pagar o imposto, tá? Então por isso que a gente faz esse cálculo intermediário aqui do custo parcial. Então ele também vai ter uma fórmula aqui que nós vamos ver. Tem esse custo parcial, ele vai servir de base para a gente calcular a margem de lucro da empresa nesse serviço de manutenção e também a taxa administrativa, né, desse serviço também. Taxa administrativa eu expliquei lá na última aula, né? O que seria a taxa administrativa, que é um valor para cobrir algum imprevisto que tenha durante a manutenção, tá? Bom, vamos ver então essa quarta fórmula, né? Que chama fórmula do custo parcial. É o custo da mão de obra que nós já calculamos no primeiro passo, o custo das despesas fixas que nós já calculamos também, mais as despesas variáveis, mais o custo dos componentes. Então aqui, ó, lembra lá o custo da mão de obra foi 1.735,8. A despesa fixa, né, a média mensal, 145. A média mensal das despesas variáveis, a gente aplicou lá a fórmula no slide anterior, foi 52,38. E o custo dos componentes, dos disjuntores dos relés, 1.480. Então eu vou somar, tá vendo? Somar tudo isso. Aqui a gente não divide por nada, tá? A divisão foi só lá nos 21 dias e nos 190 horas. Aqui é só somar. Então, somando aqui o que a gente já fez agora anteriormente, né? Vai dar 3.413,18 centavos, né? Duas casas depois da vírgula, que tá bom. Aqui a gente não pode arredondar, não, né? No final, a gente faz um arredondamento. Então, esse valor aqui corresponde ao custo parcial, né, do orçamento. Então, não é o valor ainda, tá? Esse não é o valor ainda do orçamento, é só o custo parcial, ok? Às vezes acontece do cliente ele ligar para nós e falar assim, aí, meu orçamento já está pronto? A gente pode falar, não, eu estou fazendo aqui, mas já tem, ó, vai ficar no mínimo aqui 3.413, que eu estou aqui ainda no custo parcial. Mas geralmente, né, a maioria dos clientes, ele quer o valor total, né? Mas esse custo parcial, como eu falei, a gente tem que calcular, porque é dele que nós vamos tirar a margem de lucro. É do custo parcial que nós vamos tirar a taxa administrativa e o imposto também. Vamos agora para o quinto passo. Calcular a margem de lucro. Para a empresa, isso aqui é fundamental, né? A margem de lucro, né, é o lucro que o proprietário da empresa vai ter com cada serviço. Claro que o nosso serviço ele vai ter despesa fixa, vai ter despesa variável, vai ter despesa com salário dos funcionários, né? Agora, disso tudo ele tem que tirar um lucro. Agora é o seguinte, esse lucro ele varia conforme está a economia do país. Aqui no Brasil, há uns anos atrás, né, eu acredito que já não é nem da época de vocês, né, a inflação teve uma época aqui no Brasil que ela estava mais de 50%. Então o lucro era de 50% no mínimo, né? Hoje a inflação no Brasil está 5%. Então o lucro ele não pode mais ser 50%, porque a inflação, o mercado, né, os preços eles variam muito pouco. Então, hoje, aqui na área de manutenção elétrica, esse lucro da empresa, ele quando está muito, próximo a 20%, mas na prática ele fica mais em 15%.
Então, por isso que a empresa tem que ter muito serviço para compensar ter a empresa, para a empresa não quebrar. Porque na época de inflação baixa, o lucro também é baixo, né? Então, hoje, esse lucro aqui, a média dele é 15%, que já é muita coisa. Tem empresa que nem 5% de lucro tem. Mas a empresa de manutenção elétrica, ela pode ter entre 15% e 20% de lucro, que já é um bom negócio hoje, né? Pôr o dinheiro lá na caderneta de poupança vai ser um lucro de 1,5, né? 1,5 só. Então, a empresa tem isso. Então, vamos ver como é que calcula a margem de lucro, né? Que é o percentual, né, de lucro que a empresa vai ter de cada serviço executado, né? A margem de lucro dela varia com cada serviço. Atualmente, né, a margem de lucro é de 10% a 20%, aquilo que eu falei, né? Do custo parcial. Entanto, a gente faz uma média aí de 15%, né? Isso se o cliente não pedir desconto. Se o cliente pedir desconto, né, vai sair aqui do bolso da margem de lucro, né? Por isso que desconto não pode dar, não pode misturar as coisas, né? Mas na matemática, igual vocês lembram, né, quando a gente estudou matemática lá no ensino, na 7ª série, 6ª série, quando a gente fala 15%, matematicamente 15% é 15 dividido por 100, que dá 0,15, né? Então, se eu vou fazer uma conta matemática de multiplicação, por exemplo, de divisão, que envolve 15%, na realidade eu tenho que usar 0,15, que é 15 dividido por 100, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó. Como é que a gente vai calcular a margem de lucro? É o custo parcial, aquele que a gente viu no slide anterior, né? O custo parcial que multiplica 0,15, é o custo parcial. É o custo parcial, né? Deu um pique aqui, né? É 15% do custo parcial, ou seja, 0,15 vezes o custo parcial, que fazendo a conta na calculadora dá 511,97. Então, sempre a margem de lucro vai ser 15% do custo parcial, ou seja, 0,15 vezes o custo parcial, que nesse exemplo aqui, fazendo a calculadora, dá 511,97, né? Então, esse é o lucro que a empresa vai ter só com esse serviço. Então, o lucro dela, independente do salário, das despesas, vai ser esse aqui, né? Então, esse aqui, o dono da empresa já pode colocar no bolso dele, colocar na conta dele, tá? Depositar na conta dele. Então, por isso que é a vantagem de fazer o orçamento como a gente está fazendo aqui, né? Dessa forma matemática. Porque o proprietário da empresa vai saber qual que é o lucro dele em cada serviço, né? Embora vocês vão ver que o cliente vai pagar muito mais que isso, mas é só para cobrir as despesas. O lucro mesmo vai ser esse aqui, que a gente chama de margem de lucro. Bom, calculado a margem de lucro, nós vamos agora para o 6º passo, calcular a taxa administrativa, que eu também expliquei na aula anterior, né, o que é taxa administrativa. Só para relembrar aqui, a taxa administrativa é um valor referente ao serviço administrativo da empresa. Por exemplo, o proprietário da empresa ele tem custo com logística. Logística é a ideia de transporte, tá? Vamos supor, vocês viram que o técnico vai ter que comprar lá os 10 disjuntores e os 10 relés. Agora, a loja que vende ela não está lá dentro da empresa. Se ele for comprar na loja elétrica, tem que pagar um motoboy para ir lá comprar, ou ele vai ter que pegar o carro dele lá para comprar, né? Ou pedir para a empresa entregar, a empresa vai colocar um custo de entrega. Então, quem é que vai pagar isso? É a taxa administrativa que vai cobrir esse custo. Custos imprevistos, na manutenção tem muito custo imprevisto, né? Então, se tiver um custo imprevisto, o cliente não quer nem saber. Ele quer o serviço lá pronto, né? Então, a taxa administrativa é uma reserva de dinheiro que a empresa vai cobrir tudo isso aqui. Custo na captação de cliente. A empresa ela tem que fazer propaganda da empresa, abrir um site na internet, fazer cartão de visita, colocar uma placa lá perto da empresa, dar manutenção nessa placa a cada 6 meses. Então, tudo tem custo. E a taxa administrativa é para cobrir esses custos. E se não tiver imprevisto nenhum, se não tiver custo nenhum, beleza, a taxa administrativa é somada na margem de lucro. Vamos ver como é que calcula então a taxa administrativa? A taxa administrativa geralmente é 10% do custo parcial, mas pode chegar a 15%, entre 10% e 15%. Nesse exemplo aqui, nós vamos fazer com 10%, tá? Mas costuma ser entre 10% e 15%. Se eu colocar 12%, 15%, né?
não vai fazer muita diferença. Agora, se eu colocar 15, 20%, o valor do orçamento vai ficar muito mais caro e de repente o cliente não pode aceitar. Por isso que eu não posso trabalhar aqui com o valor máximo, tá? Então 10%, 15%, né, é o ideal. Nesse exemplo aqui vamos fazer com 10%. 10% de quê? Do custo parcial. Agora 10% da matemática, o que é? 10 dividido por 100, que dá o quê? 0,10, né? Então eu vou multiplicar 0,10 pelo custo parcial, que vai dar 341,31. Então, a taxa administrativa desse serviço vai ser 341,31 centavos. Então, se não tiver imprevisto naquele serviço, isso aqui é incorporado, é somado ao lucro, à margem de lucro, né? Mas e se der problema, né? Então, por isso que tem que ter isso. Então, observa que tudo aqui é para ficar equilibrado, para não dar prejuízo para o dono da empresa. Por isso é que o dono da empresa precisa do nosso conhecimento para dar essa informação para ele, tá bom? Bom, o sétimo passo é calcular a taxa de imposto. O imposto, você sabe, o imposto é uma taxa que toda empresa paga para o governo, né? Para o governo federal, às vezes o governo estadual, o governo municipal, né? Porque o governo tem salário. O salário do governo é um imposto que cada empresa paga e que nós pagamos também, né? Quem faz aí declaração de imposto de renda no fim do ano, né? Então, todo serviço da empresa tem que pagar imposto, né? O governo tem um órgão lá em Brasília que chama Receita Federal. Então, a Receita Federal é que controla isso através da nota fiscal, né? Através do depósito que a empresa deposita no banco, a Receita Federal tem como, né, levantar esses dados. E tem como a gente prever o que a gente vai pagar de imposto. Esse imposto não é pago todo mês, não. Geralmente ele é pago no fim do ano. Mas a gente tem que fazer o cálculo do imposto de cada serviço que foi feito durante o ano, para no final do ano a gente não ter surpresa, né? Tem gente aí que quando vai fazer o cálculo do imposto no final do ano, ele assusta, deu 20 mil, 30 mil reais. Fala, pô, mas é isso tudo? Porque ele não foi somando, né? Você vai somando todo mês, então você já tem uma ideia e já reserva aquele dinheiro. Vamos ver como é que calcula então a taxa de imposto aqui nesse cálculo de orçamento, né? Então, o imposto, né, tem imposto que chama ICMS, ISS, né, IPI, né, vários tipos de imposto. Mas no caso aqui de empresa de pequeno e médio porte, né, que é igual a maioria das empresas no Brasil, por exemplo, a CEMIG é uma empresa de grande porte, mas aquela empresa de manutenção elétrica lá no nosso bairro, lá perto da nossa casa, é uma empresa pequena, que tem às vezes 4 funcionários, né? Então, ela não precisa pagar, o governo não cobra um imposto muito grande dessas empresas pequenas. Então, hoje o governo cobra um imposto de empresa pequena, hoje nós estamos em 2024, né, de 11%. Mas uma empresa grande, a empresa grande paga 30%, 31%. Então, o governo brasileiro ele dá uma isenção de parte do imposto, onde a empresa pequena só paga 11% de imposto. Se for um microempreendedor individual, aquela pessoa que tem uma empresa só dela, só ela, sozinho, o imposto é muito menor que 11%. Mas aqui eu estou considerando uma empresa que tem até 9 funcionários, né, que é chamada pequena empresa, né? Então, tem uma fórmula também que a Receita Federal já fez para facilitar para a gente fazer esse cálculo. Vamos ver aqui como é que é essa fórmula, vai ser a nossa quinta fórmula. É o custo parcial que nós já calculamos, mais a margem de lucro que nós já calculamos, mais a taxa administrativa que nós já calculamos, isso tudo dentro do parênteses, porque é soma, multiplicado pela porcentagem do imposto. Eu vou multiplicar por 11? Não, vou multiplicar por 0,11, né? Que é 11 dividido por 100, que é aquela questão de porcentagem na matemática, né? Então vamos ver como é que fica aqui o cálculo do imposto. Então, cálculo da taxa de imposto sobre o serviço de manutenção, né? Olha aqui a fórmula. Custo parcial mais margem de lucro mais taxa administrativa que multiplica aquele 0,11 que é a taxa de imposto estabelecida para 2024, né? Para o serviço de manutenção. No ano passado, 2023, era 8%. Agora 2024 já está 11%. Pode ser que ano que vem, 2025, 2026, aumente isso aqui, né? É de acordo com a condição econômica do país. Então aqui nós vamos substituir aqueles valores que nós já temos, né, calculado. O custo parcial, 3.413, a margem de lucro, 511, a taxa administrativa, 341, que multiplica o 0,11, que é a taxa, né,
a porcentagem da taxa de imposto. Fazendo aqui na calculadora primeiro a soma, por isso que está entre parênteses, né? Para depois fazer a multiplicação. Então a soma deu 4.266,46, multiplicado pelo 0,11, que corresponde a 11%, vai dar 469,31. Então, o governo, para esse serviço aqui, o governo vai receber 469,31. E quanto foi a margem de lucro lá? 511, né? Lá o governo tem a margem de lucro quase igual a nossa, né? Tá vendo como é que o imposto no Brasil é caro? E aqui o governo só está cobrando 11%. E a empresa que paga 30% de imposto? Por isso que muita empresa no Brasil quebra, porque o imposto no Brasil é grande. Para vocês terem uma ideia, uma vez por questão de trabalho, eu fui visitar algumas empresas na Ásia, né? Tive no Japão, tive na Coreia do Sul, tive na China, quando eu trabalhava na empresa Uzi Minas, né? Tive nos Estados Unidos também acompanhando lá alguns serviços. Então, no Japão o imposto é 0,5%. Nos Estados Unidos é 1,5%. Na China é 2%. No Brasil é 30%, né? Nesse caso aqui é 11%, que é para empresa pequena. Então, por isso que esse país cresce violentamente, né? E o Brasil não cresce, porque o custo do governo é muito grande, né? O governo tem despesa grande. E quem vai pagar essa despesa grande? Nós é que pagamos nos impostos, né? Beleza, então tá aqui para a empresa vai ficar sabendo desde já quanto que ela vai pagar de imposto nesse serviço aqui, tá? E ela vai somar isso com o valor dos impostos dos serviços dos outros dias para saber no final do ano quanto de imposto que ela vai pagar no final do ano para o governo, né? E se não pagar esse imposto, né, aí vem os juros, né, e fica muito mais alto, ok? Então é guardar essa fórmula aqui. Guardar não, precisa de decorar. Quando precisar, a gente vem aqui e consulta, tá? Você tem que ter sempre as fontes de consultas e não decorar. Oitavo passo. Finalmente, agora, nós vamos calcular o valor do orçamento, né? Claro, gente, que parece que é muito grande, que eu estou fazendo aqui passo a passo. Mas quando você vai fazer o exercício, né? É rapidinho, é só você aplicar as fórmulas, tá bom? Então, agora então, que nós vamos chegar no valor que o cliente quer, que nós temos que mandar para o cliente, né? Que é o preço de venda do serviço de manutenção elétrica, que é a sexta fórmula. Já tem uma fórmula para o orçamento final. Olha aqui como é que é a fórmula final. Eu vou somar o custo parcial que nós já calculamos, mais a margem de lucro que nós já calculamos, mais a taxa administrativa que nós calculamos, mais o imposto que nós já calculamos. Então eu vou somar, tá vendo? Não tem que dividir por nada aqui, somar tudo isso para ter o valor que nós vamos passar para o cliente. O lucro eu já sei qual vai ser, 511, né? Agora quanto que o cliente vai pagar? O cliente é que paga as despesas todas, só que está diluído no mês inteiro para todos os clientes do mês. Por isso que a gente dividiu lá por 21 dias. Bom, então aplicando aqui a fórmula, né? Nós vamos somar o custo parcial, que a gente já calculou, né? 3.413,18, margem de lucro, 511,97, mais a taxa administrativa, 341,31, mais o imposto, 469,31. Fazendo essa soma aqui, né? Aqui não tem que dividir por nada, dá 4.735,77. Claro que esse valor aqui agora no final eu vou arredondar, porque eu não vou dar esse centavo aqui lá para o cliente, né? O cliente tem que pagar com moedinha para nós. Então eu arredondo aqui, né? 4.735 aqui, ó. Eu vou arredondar para 4.736, tá vendo? Que é o mais próximo. Então é esse valor aqui é que nós vamos passar para o cliente, que é o valor que o cliente vai pagar. Agora você lembra, qual que é o lucro nosso lá? 511. Agora quanto que o cliente vai pagar? 4.736, porque na prática o cliente é que está pagando aquelas despesas todas, só que não é um cliente só, está diluído para todos os clientes do mês. E se eu tiver um serviço só no mês na empresa, na época da pandemia, né, teve empresa que fez um serviço só por mês, aí o lucro vai ser só aquilo e o cliente, né? Mas não é assim no dia a dia, né? A pandemia foi uma exceção, né? Então é esse valor que vai dar para o cliente aqui. Tá? Então já está embutido tudo. Agora, se não fizer isso, como é que nós vamos saber, sem fazer esse cálculo, o valor para o cliente? Então tem essas oficinas pequenas de manutenção, o cliente vai lá, em 5 minutos ele dá um orçamento. Fala, esse serviço aqui vai ficar em 3.500, vai ficar em 5.000. Mas se o cliente perguntar, baseado em que você chegou nesse valor? Ele não sabe, mas ele sabe pela prática dele. Mas na realidade é assim que a gente faz, tá vendo?
é assim que a gente faz. Por isso que tem essa disciplina no curso. Quem faz um curso de engenharia elétrica aprende isso aqui também. Quem faz um curso de administração aprende isso aqui também. E nós que estamos aqui no curso técnico, nós também temos uma noção disso aqui, como eu estou fazendo aqui nessas aulas, ok? Então é esse valor que eu vou passar para o cliente, né? Agora, se o cliente pedir um desconto, aí aqui, ó, o desconto a gente vai tirar do lucro aqui. Por isso é que não pode dar desconto. Se o cliente tiver um desconto, fala, não, porque eu tomei apertado, fala, não, mas você paga no cartão de crédito, eu divido para você em 3 vezes, né? Mas não dá desconto, porque se der o desconto aqui, ó, tá tirando aqui do lucro, daqueles 15%, ok? Então é assim que a gente chega, tá? Então eu comentei que eu fiz aqui uma revisão, né, do cálculo de orçamento para manutenção elétrica, mas na minha aula anterior, a aula de 25 a 28, eu tenho lá um outro exercício passo a passo, mais detalhado que esse que eu fiz agora, para vocês verem como é que é, tá bom? E além aqui desses slides, dessa aula gravada, né, que você está assistindo, eu tenho esses slides para quem é meu aluno na Escola Polimig, eu tenho esses slides sem áudio, né, lá na plataforma Pincel Atom, para você olhar lá ele rapidamente, né, que aqui na aula gravada você demora para ver, ok? Bom, mas a aula não está terminando aqui não, tá? Eu vou continuar aqui na aula, né, e eu vou dar um tempinho aí para você tomar uma água, ir lá no banheiro e volta aqui que nós vamos continuar com a aula, tá bom? Beleza, você já foi lá tomar uma água, lá no banheiro, né? Então vamos continuar aqui, porque tem mais aula aqui ainda, né? Olha, gente, nós vimos lá o cálculo do orçamento, assim, do ponto de vista, né, matemático, né? Que é a maneira correta de fazer. Mas na prática, principalmente naquelas oficinas pequenas, as empresas pequenas, o pessoal não faz usando aquelas fórmulas. Às vezes porque eles não conhecem aquelas fórmulas, né? Então eles fazem baseado na prática deles, baseado no mercado, o que o concorrente cobra. Ele vai lá na empresa concorrente, vê quanto que o concorrente está fazendo o orçamento, ele vai e copia e faz igual. Mas isso você tem que saber também, que a gente chama de orçamento pela hora cheia, que também é chamado orçamento de precificação por hora. Que seria o seguinte, em vez de fazer da forma que eu estava fazendo aqui o exercício que eu mostrei, tem essa segunda maneira aqui. Só que essa segunda maneira aqui, ela, vamos dizer assim, ela não é politicamente correta, porque pode dar algum erro. O valor do orçamento pode ficar muito alto ou pode ficar muito baixo. Se o valor do orçamento ficar muito alto, o cliente não aceita, ele vai no nosso concorrente. Se ficar muito baixo, a gente tem prejuízo. Mas na prática, no dia a dia, tem empresa que faz desse jeito aqui. Por isso que eu vou mostrar para vocês também, né? E às vezes você pode um dia estar numa empresa que quer que faça desse jeito aqui, o orçamento pela hora cheia, sem usar aquelas fórmulas. Tem desvantagem, tem vantagem. Então eu vou dar uma visão geral aqui para vocês, né? Para vocês verem como que é esse orçamento pela hora cheia, também chamado de orçamento por precificação por hora. Vamos ler aqui o que eu escrevi no texto? Nesse modelo, o cliente pagará apenas pelas horas de serviço de manutenção. Na realidade, existem no mercado de manutenção elétrica pequenas empresas que são cadastradas na Receita Federal como microempresas ou microempreendedor individual e que também não pagam aluguel, né? Pois na maioria dos casos o local da oficina é a casa do próprio dono, né? Um galpão ou uma loja do próprio dono, que normalmente essas oficinas possuem de 1 a 4 funcionários. Se for microempreendedor, 2 funcionários que tem na empresa, né? Se for microempresa, é de 4 a 9 funcionários. Então são empresas pequenas que às vezes lá o dono da empresa, ele nem tem técnico na empresa, só tem eletricistas, né? Então ninguém sabe fazer o orçamento por aquela maneira que nós vimos aqui. Então o recurso dele é fazer por essa maneira aqui, que é a hora cheia, né? Precificação por hora, tá? Então geralmente essas pequenas empresas adotam o sistema de orçamento prático, né? Conhecido como hora cheia ou precificação por hora. Isto é, o proprietário da oficina de manutenção elétrica estabelece um valor fixo por hora para todos os serviços de manutenção realizados no mês na oficina e soma com o preço dos componentes substituídos. Então ele vai estabelecer, ó, na minha oficina aqui de manutenção elétrica, todo serviço que aparecer aqui, por exemplo, vai ser 150 por hora. Se for fazer uma manutenção preventiva num painel de comando elétrico, é 150 por hora. Se for substituir um transformador, é 150 por hora.
Se for fazer uma manutenção corretiva no motor elétrico, é 150 por hora. Então ele estabelece um valor. Ora, baseado em que ele vai estabelecer esse valor? Então, o que ele faz? Ele faz uma pesquisa de mercado. Quanto que as empresas concorrentes dele está cobrando, né? Então ele faz isso aqui, mas isso pode variar bastante, né? Então por isso que às vezes ele usa a prática dele para estabelecer quantas horas vai gastar para fazer aquele serviço, mas ele não faz cálculo de imposto, não faz cálculo de taxa administrativa, nada disso, né? Então por isso que eu vou dar essa visão para vocês aqui, porque isso aqui você precisa de conhecer, porque você pode chegar numa empresa que o proprietário quer que você faça desse jeito aqui, né? Então, agora quando você vai fazer numa empresa de médio, grande porte, você tem que fazer daquela maneira, usando aquelas 6 fórmulas que nós vimos lá, tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo do orçamento pela hora cheia. Bom, então orçamento de manutenção, né, pela hora cheia, também chamado de precificação por hora. A maioria das oficinas, né, que adotam a hora cheia pode ser oficina mecânica, que serve também para a área de mecânica, para a área de elétrica, para, né, a área de similares. Né? Estabelece um pagamento mínimo de 2 horas. O que é isso? Vamos explicar. Nós vimos lá no cálculo de orçamento, lá usando aquelas formas, que tem a taxa administrativa. Para que serve a taxa administrativa? É um valor dentro do orçamento para cobrir possíveis imprevistos, cobrir gastos com propaganda, gastos com logística que a empresa tem, né, durante a manutenção. E sempre vai aparecer. Agora, quando vai fazer o orçamento pela hora cheia, não usa aquela forma da taxa administrativa. E aí, como é que vai ficar? Então, para compensar o não cálculo da taxa administrativa pela fórmula, o proprietário dessas empresas, eles usam isso aqui, ó. Eles colocam 2 horas a mais, acresce 2 horas a mais no tempo de execução do serviço. Então vamos supor que o tempo de execução do serviço estimado foi em 8 horas. Então para o cliente ele passa que vai ser 10 horas. Ele coloca 2 horas a mais do normal para essas 2 horas a mais compensar aquela taxa administrativa. Quer dizer, para ele essas 2 horas a mais vai ser a taxa administrativa. Entendeu? Agora tem cliente que não aceita isso. Tem cliente que fala, mas vem cá, você falou que o serviço gasta 6 horas, você está me cobrando 8. Aí ele vai ter que explicar, não, porque pode ter algum imprevisto, então, né? Mas é isso aqui. Nós vamos ver lá no exemplo como é que entra essas 2 horas, ok? Então, é importante guardar que no orçamento para a hora cheia, a hora estimada para fazer o serviço tem que ser acrescentado 2 horas a mais. Existe empresa que acrescenta até 3 horas a mais. Mas o cliente costuma, como a gente fala na gíria, chiar, né? Agora, por que ele faz isso? Ele está compensando a taxa administrativa que ele não faz o cálculo, ok? Bom, então, né? Outra coisa também, na pandemia, a gente viu isso, né? Na pandemia, teve empresa que ficou 2, 3 meses sem receber nenhum cliente, não tinha nenhum serviço de manutenção elétrica para a empresa, porque as outras empresas, os clientes estavam tudo fechado também, estavam trabalhando, né, o mínimo possível. Mas no fim do mês a empresa tinha que pagar o salário dos funcionários, né? Tinha que pagar as despesas de aluguel, de conta de luz. Então, quando tem ausência de cliente durante o mês, essas 2 horas a mais aqui servem para compensar. Ou ele vai guardar esse dinheiro para esse caso, que é o que a taxa administrativa faz lá no cálculo, né, com muito mais precisão, lá no cálculo que nós vimos lá pelas fórmulas. Bom, então, né, na prática, as oficinas de manutenção elétrica que praticam o orçamento pela hora cheia, né, a precificação por hora, correm um risco de terem prejuízo no faturamento financeiro a médio prazo. Não é que vai ter um prejuízo em cada serviço, mas a médio prazo, se for computar os 6 meses, os 12 meses, ela pode ter um prejuízo, porque ele não fez o cálculo de qual vai ser a margem de lucro, de qual vai ser o imposto, mas às vezes ele tem um lucro também, né? Então tem mês que ele tem prejuízo, tem mês que ele tem lucro, e aí ele vai levando, vai equilibrando. Mas não é a maneira correta, né? A maneira correta é aquela que nós vimos. A gente está vendo aqui a hora cheia para você conhecer. Então a hora cheia tem desvantagem. Ela pode dar lucro ou pode dar prejuízo, né? Ou o lucro pode ser pequeno, né? Em relação quando faz aquele cálculo pelas fórmulas.
Bom, então, né, o que acontece? Né? Num determinado serviço, ela pode ter um lucro maior que 15%, mas num outro mês, ela pode ter um lucro menor que 15%, né? Porque na hora cheia, ele não vai ter aqueles valores intermediários como nós vimos naquele cálculo, naquela maneira, né, usando as fórmulas. Mas, né, ele tem essa forma, é o recurso que a oficina pequena tem para chegar no valor do orçamento. Bom, nós vimos lá naquele exemplo que eu fiz nos slides anteriores do cálculo do orçamento pelas fórmulas matemáticas, que são 8 fórmulas que nós usamos, né? A fórmula do custo da mão de obra, a fórmula do imposto, a fórmula do custo parcial. Agora aqui no orçamento pela hora cheia, só usa só duas fórmulas, né? Por isso fica mais simples, né? Lá para aquela empresa pequena. É uma fórmula do custo parcial. Como é que é essa fórmula? É o valor que ele estabeleceu para a hora cheia, se foi R$ 130, se foi R$ 200, né? Vezes o total de horas trabalhadas. Esse total de horas já acrescenta aquelas 2 horas que eu comentei com vocês. A gente vai ver no exemplo aqui à frente, tá? E a segunda fórmula, que é a fórmula que nós vamos calcular o orçamento da hora cheia, que é o custo parcial mais o preço das peças que serão substituídas, né? O preço dos componentes. Então é só essas duas fórmulas, que na realidade a gente guarda até de cabeça, né? O valor da hora cheia vezes o total de horas, o custo parcial mais o preço de peças. Então, em vez de usar aquelas 8 fórmulas lá naquela maneira administrativa, né? Aqui na hora cheia só usa essas duas. Vamos ver um exemplo para vocês verem? Bom, então aqui nós vamos ver, eu vou mostrar um exercício resolvido, também passo a passo, com orçamento pela hora cheia, né? Precificação por hora. Vamos ver aqui o enunciado do problema, né? Um cliente levou um quadro de comando elétrico QDC na oficina de manutenção elétrica ABCD Limitada para fazer um orçamento para a manutenção corretiva, né, do referido painel de comando elétrico. Devido à sua pressa, o cliente solicitou a possibilidade do orçamento ser realizado naquele instante. O cliente falou: não, você faz o orçamento enquanto eu tomo um cafezinho ali, né? Que ele estava com pressa, né? Urgência do orçamento, o cliente. Mas para facilitar, o cliente levou uma lista dos componentes que seriam necessários para fazer a manutenção que ele queria lá do equipamento dele, do painel dele, né? Bem como os respectivos preços. Então, o cliente, para facilitar, já entregou para nós, né? Quais os componentes que tinham que trocar, porque ele já tinha experiência, e ele já tinha pesquisado bem quanto que custa cada um. Já passou para nós, porque ele tem urgência, ele quer o orçamento é daqui a 15 minutos, né? Ele tem urgência. Então, nesse caso, se fosse usar aquelas fórmulas todas, né, vai demorar. Eu vou ter que levantar aqueles dados todos. Então, aqui eu vou fazer pela hora cheia, porque, né, para aproximar aqui, para atender esse cliente. Se eu falar com ele que o orçamento é só no final do dia ou amanhã cedo, ele vai procurar o meu concorrente. Então, é uma maneira de fazer o orçamento de uma outra maneira, uma outra forma, né? Pela hora cheia, que, igual eu comentei, ele não é muito preciso, mas num caso desse aqui, ele é aplicável. Então, ele já deu para nós aqui o que precisa de ser trocado e quanto que custa. Que o cliente já pesquisou, já passou para nós isso aqui. Então, vai facilitar mais ainda, né? Vamos ver a solução, então? Então, aqui, né, vendo aqui ainda sobre esse exercício que nós vamos resolver aqui de orçamento pela hora cheia, né? Então é o seguinte, né? Como eu comentei no slide anterior, a oficina que faz o orçamento pela hora cheia, o proprietário da oficina, lá junto com a equipe dele, com o auxílio desde o contador, ele estabelece um valor fixo para a hora de serviço naquela oficina para ficar ali durante 3 meses, 6 meses. Então, nesse exemplo nosso aqui, da oficina elétrica ABCD Limitada, o proprietário estabeleceu que o valor de hora trabalhada na oficina dele para manutenção elétrica é de R$ 130. Então, ele podia colocar 135, 120, 200, né? 200, então ele estabeleceu. O que ele baseia para isso? Ele faz uma pesquisa nos concorrentes, né? Para poder ter uma ideia melhor. Então, isso aqui é o ponto de partida dele, né? Por isso que eu falei que, às vezes, se ele colocar esse valor, estabelecer esse valor muito baixo, ele tem prejuízo. Se ele colocar muito alto, fica muito caro o orçamento e o cliente vai para o concorrente, né? Mas nesse exemplo nosso aqui, vamos partir do princípio que ele usou R$ 130, tá?
Aí você me pergunta assim, aí na prática hoje, independente desse exemplo aqui, quanto que as empresas cobram? Hoje a empresa cobra de 130 a 200 reais, tá? Uma média de 180 reais, né? Nesse exemplo aqui nós vamos fazer com 130. Observação. Para compensar eventuais despesas administrativas durante o mês, a Oficina Elétrica ABCD Limitada estabelece um valor mínimo de 2 horas adicionais. Então, aquilo que eu falei com vocês, né? Quando vai fazer orçamento pela hora cheia, tem que estabelecer 2 horas adicionais mínimas, né? Que pode colocar até 3, mas nesse exemplo a gente vai fazer com 2, que é o que é mais usado na prática. Além daquela hora que ele estabeleceu que vai gastar para fazer aquele serviço, né? Então, essas 2 horas é adicionado ao total do tempo de execução do serviço. Isso é, se o tempo de execução for 3 horas, serão computadas 5 horas, 2 horas a mais. O cliente, né, vai ter informação que vai gastar 5 horas para fazer o serviço, que na realidade vai gastar 3, mas as 2 horas são aquelas que vai compensar, né, qualquer imprevisto durante o serviço. Seria, né, tipo aquela taxa administrativa, ok? Agora, no orçamento, não vai passar isso aqui para o cliente quer o valor geral. Agora, se o cliente quiser um detalhamento, né? Ah, poxa, mas eu fiquei aqui acompanhando, você gastou só 2 horas para fazer isso, você está me cobrando 4? Aí ele vai explicar por que ele adiciona as 2 horas a mais, tá? Bom, vamos ver então a solução aqui, tá? Desse exemplo aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que vai fazer aqui é somar o custo dos componentes. Vocês viram lá que o cliente já deu lá que o preço do disjuntor, o preço dos fusíveis, né? O preço dos relés, né? Que a gente viu aqui no slide anterior. Então, eu vou somar aqui ó, o preço do disjuntor, o preço dos relés, do fusível, que o cliente já levou para nós lá. Se não tivesse levado, ainda tinha que pesquisar lá no site da internet, lá na loja elétrica, né? Mas aqui o cliente já deu, facilitou. Então, eu vou somar quanto que vai custar cada componente que eu vou ter que comprar para consertar o quadro QDC dele, né? Então, somando aqui, né, deu 860 reais. Então, eu já sei que o 860 reais é o que eu vou ter que comprar de componente. Só que eu tenho que somar agora com os meus custos à mão de obra, né? Então, aqui eu somei aqui os componentes, né? 800, eu vou guardar esse valor aqui que nós vamos somar no final. Agora, o tempo estimado que a Oficina ABCD Limitada estabeleceu para execução desse serviço lá no quadro do comando numérico foi de 4 horas. Então o técnico lá viu, junto com o eletricista experiente, que vai gastar 4 horas para fazer, né, a substituição daqueles fuzis, fazer lá, melhorar lá a fiação, né, dar o acabamento, verificar as medidas, as tensões, o valor da amperagem das correntes, aí vai gastar 4 horas. Só que vai ter que fazer? Somar aquelas 2 horas adicionais às 4 horas. Vendo? Aquilo que eu expliquei para vocês no slide anterior. Então, o serviço vai gastar 4 horas, mas para efeito de cálculo aqui do orçamento na hora cheia, acrescenta essas 2 horas adicionais para compensar, né, eventuais despesas. Vai compensar o imposto, aquele 1,7 lá do adicional que aqui ele não faz, né? Essas 2 horas aqui, que muitas vezes ela não é suficiente. Por isso que às vezes ele toma prejuízo, ok? Então, para efeito de cálculo, vai gastar quantas horas? 6 horas, né? Porque acrescentou as 2 horas aqui. Então, agora a gente vai aplicar aquelas 2 formas do orçamento da hora cheia para chegar no valor. Aqui, então, seguindo aqui esse exercício resolvido da hora cheia. Então, aqui, a primeira forma é aquela do custo parcial. Valor da hora cheia vezes o total de horas, que é aquela primeira forma. Então, vamos fazer. Qual que foi o valor da hora cheia que a oficina estabeleceu? R$130. A hora cheia dela para qualquer serviço. Vezes total de horas, 6 horas. Mas vem cá, mas não era 4 horas só que ia gastar para fazer o serviço? Mas acrescentou aquelas 2 horas adicionais. Que por isso que deu 6 horas. Então, eu vou fazer R$130, que é a hora cheia, vezes o total de horas para fazer aquele serviço. 130 vezes 6, 780. Então, 780 é só o custo parcial. Agora, eu vou usar a segunda forma para chegar no valor do orçamento total. Como é que é a segunda forma? Valor do orçamento total da hora cheia. Custo parcial mais o preço das peças, dos componentes que a gente vai substituir. Então, o custo parcial aqui ó, foi 780,
mais o custo dos componentes, né, que a gente somou lá no slide anterior, que deu 860. Eu vou somar os dois aqui. Então, o valor do orçamento vai ser 1.640, que é o valor que eu vou passar para o cliente. Então, fiz aqui rapidinho, sem usar aquelas fórmulas. Então, o que acontece? Aqui, o proprietário da oficina não vai saber quanto vai ser o lucro dele, aqui na margem de lucro. Ok? Agora ele vai colocar isso lá na conta dele. Então o que vai acontecer? Ele fez aqui pela prática, né? Usando esse valor aqui. Agora, quando ele vê que ele teve um prejuízo, o que ele faz? Ele vai lá para a semana que vem, o mês que vem, e reajusta esse valor aqui. Mas geralmente quando ele faz a pesquisa para reajustar esse valor aqui a cada 6 meses, né? Então, tá vendo? A gente chegou num valor rápido. Agora, e se eu quiser usar esses mesmos dados aqui desse exemplo e fazer daquela outra forma? Eu vou chegar nesse valor aqui, por incrível que pareça, chega muito próximo desse valor aqui. Tá vendo? Só que eu não tenho os dados, os valores intermediários, né? Então, por isso é que na prática isso aqui funciona também. Claro que o outro é muito mais preciso, né? Funciona. Então, pessoal, aqui eu estou encerrando aqui, né? Esse conteúdo de como é que faz orçamento para manutenção elétrica, né? Vocês, quem é meu aluno da Polimic, tem a apostila, né? Que também tem alguns exemplos, mas principalmente esses slides aqui, né? Da aula 22 até essa aula agora 32, né? É que tem essa parte aqui de orçamento, né? Para você consultar o dia que você precisar de fazer isso como técnico, tá bom? Mas a aula não acabou ainda não, tá? Nós vamos entrar com outro assunto agora, né? Para poder completar essa aula de hoje. Você já está cansado aí? Para aí o vídeo, né? Você continua depois aqui onde você parou, né? Ok? Nós estamos aqui no slide 26 e essa aula vai até o slide 44. Então ainda tem mais aqui um tempinho para vocês aqui, para a gente aproveitar o tempo, né? Que nós tivemos um feriado na semana passada, né? Então por isso que hoje a aula está sendo um pouquinho com mais conteúdo, está sendo um pouquinho mais longa, tá bom? Mas o grande ganho é de vocês mesmo, tá bom? Bom, então aquilo que eu estava comentando, né? Para saber se o valor do orçamento pela hora cheia vai dar lucro, prejuízo ou ficar razoavelmente compatível ao valor de mercado, né? A gente pode num momento comparativo, né, se houver necessidade, recalcular o orçamento conforme os procedimentos do mercado, utilizando aquelas formas, né, relativas à mão de obra, a despesa, a preço de peça, a custo parcial, a taxa administrativa, a imposto, né? E depois comparar os dois valores, né? Para ver qual fica melhor. Às vezes você tem que fazer isso para mostrar para o proprietário da empresa que é melhor fazer pelas fórmulas, né? Mas se você fizer, nós não vamos fazer aqui por questão de tempo, né? Mas fica bem próximo, né? Bem próximo. Mas o mais garantido é você usar as fórmulas, ok? Bom, então aqui, pessoal, dentro da nossa disciplina Planejamento e Controle da Manutenção, aqui do curso técnico de Eletrotécnica, nós vamos ver agora um outro tema, né? Chama Ordem de Serviço de Manutenção, que é muito importante, né? No setor de manutenção, né? Essa ordem de serviço de manutenção. Se vocês lembram lá que numa aula passada eu falei sobre procedimento operacional padrão, sobre o POP, né? Que é uma sequência passo a passo para o eletricista fazer um serviço de manutenção. Essa ordem de serviço é diferente do procedimento operacional, do POP. Ela é uma informação administrativa, né? Para o gerente da empresa, para o supervisor, para o técnico, até para o proprietário da empresa, tá bom? Então não pode confundir ordem de serviço com procedimento operacional. Vamos dar uma lida aqui no texto? Solicitação de serviço de manutenção ou ordem de serviço também tem empresa que chama solicitação de manutenção, né? SM, é um documento que tem a função de emitir comunicações internas em uma empresa a respeito de um trabalho de manutenção que precisa ser executado. Então, resumindo aqui em outras palavras, é o seguinte: para fazer um serviço de manutenção elétrica dentro de uma empresa, a coisa não é só verbal, não, como a gente fala na gíria, não é só de boca, não.
o supervisor ou o cliente não vai chegar para o técnico e falar assim, eu quero que você faça uma manutenção para mim naquele motor elétrico. Ele tem que escrever isso, entregar isso por escrito. E essa entrega por escrito usa o formulário que chama ordem de serviço. Então é através da ordem de serviço é que nós da manutenção elétrica vamos conhecer o serviço que vai ser feito. Vou dar um exemplo aqui fora da nossa área para você entender. Quando a gente vai lá numa lanchonete tipo McDonald's, tipo Bob's, né? Essa lanchonete, né, que tem mais movimentação, eu não chego lá para atendente e falo assim, me dá um sanduíche aí e uma Coca-Cola e ela leva lá na mesa e depois eu pago. Não, eu tenho que ir lá no caixa, escolher o que eu quero, fazer o pedido, pagar o sanduíche, a Coca-Cola, a porção de batata frita, a pessoa do caixa, atendendo o caixa, vai receber o dinheiro, vai registrar lá, né, o que eu estou pedindo, vai me entregar, né, um ticketzinho e ao mesmo tempo a atendente vai lá na cozinha da lanchonete e vai entregar essa ordem de serviço lá para quem está lá na cozinha da lanchonete. Falar, olha, o cliente está pedindo aqui um Mac total, uma porção de batata frita e uma Coca-Cola. Então aquilo é uma ordem de serviço. Ele só vai montar o sanduíche na hora que ele receber essa ordem de serviço lá da atendente que está no caixa. Porque o cliente sou eu, já pedi e ela já registrou. Então é a mesma coisa lá na empresa. Se um cliente chega lá e fala, eu trouxe um motor aqui elétrico para vocês fazer uma manutenção elétrica, nada disso. Ele tem que entregar a ordem de serviço. Se não tem, ele vai fazer lá na hora. Ou pode mandar por e-mail, né? Hoje, muitas vezes, não faz à mão mais, né? Então a ordem de serviço é um documento fundamental para fazer um serviço de manutenção. Pode ser também de produção, tá? Isso também é muito usado na área de produção. Aqui, quando nós estamos focando na manutenção, né? Então, isso é muito importante, ok? Por isso que nós vamos dar uma ideia para vocês aqui o que é essa ordem de serviço. Então, né, como eu estava comentando, a ordem de serviço de manutenção, ou simplesmente ordem de serviço, né? É um documento que formaliza, que registra, né, o acordo entre o prestador de serviço e o cliente do trabalho a ser executado, né? A ordem de serviço é emitida após o comunicado que o serviço poderá ser realizado, né? Então, nessa ordem de serviço, às vezes a gente precisa de ter aquele número de horas necessário para executar o serviço, que a gente vê lá no orçamento, e às vezes até o valor do serviço. Então, muitas vezes, para fazer determinada ordem de serviço, eu já tenho que ter o valor do orçamento, tá? Então, por isso é que o orçamento a gente tem que saber calcular, que às vezes a ordem de serviço, ela precisa de colocar nela lá o valor do orçamento para fazer o serviço. Então, a ordem de serviço é o pedido oficial do cliente, pode ser um cliente interno ou pode ser um cliente externo, né? Para fazer o serviço. Então, dentro de uma própria empresa, vai ter a ordem de serviço. Agora, se ela fizer um serviço de manutenção externa, aquela empresa cliente externa vai fazer a ordem de serviço para a nossa empresa também. Então, ela vai existir nos dois casos, cliente interno e cliente externo. Na prática, essa ordem de serviço de manutenção, ela pode ser emitida de duas formas, ou por documento físico, né? A gente imprime, preenche lá com a caneta, né? Depois a gente arquiva. Hoje a gente pode tirar uma foto, né? E guardar lá no celular, no computador, né? Ou então preenchido, digitado no Excel. Então hoje, né? Na prática usa muito o Excel, né? Ou emitido por e-mail, né? Às vezes lá dentro da empresa mesmo, ou a empresa grande, o cara não precisa ter que ir lá no setor levar em mãos a ordem de serviço, ele manda pelo e-mail, manda pelo WhatsApp, né? Então hoje é muito utilizado isso aqui, né? Então, de qualquer forma, né, esse documento, né, a ordem de serviço, ela chega na área de manutenção para que sejam tomadas providências imediatas para tratativa, né, para resolver o problema de manutenção que tem que estar escrito lá na ordem de serviço. A gente vai ver um exemplo aqui na frente. Então, nessa ordem de serviço, né, você vai, né, comunicar um problema que precisa ser resolvido pela equipe de manutenção, como eu estava dizendo, né? Então é importante, né, registrar, digitar lá no campo apropriado qual que é o serviço que vai ser feito. Manutenção no quadro de comando elétrico, manutenção preventiva no transformador, manutenção preventiva na instalação elétrica predial. Isso tem que estar registrado lá na ordem de serviço, e não só falado verbalmente, né?
Então, é por isso que ela tem uma grande importância. Então, essa ordem de serviço, como eu estava dizendo, ela pode ser abreviada por OS, que são as iniciais de ordem de serviço. Então, quando você ouvir dizer OS lá dentro de uma empresa, quer dizer ordem de serviço também. Bom, a ordem de serviço de manutenção, né, como eu falei, é um documento, né, que tem como objetivo essa comunicação de trabalho a ser executado, garantindo o entendimento das informações, né? Então lá, se ela for impressa, né, ela coloca lá numa pranchetinha, lá entrega para o eletricista que vai fazer a manutenção, né? Vai estar registrado lá qual que é o equipamento, a instalação, se é um transformador, se é um motor, qual o local que ele instala na empresa, né? Qual que é o problema que ele está apresentando, né? Qual que é a hora prevista para a execução do trabalho, que é tirada lá do orçamento, qual vai ser o custo previsto no orçamento para esse trabalho, e o eletricista ou o técnico vai executar o trabalho, quando ele terminar o serviço, ele vai escrever quantas horas ele gastou na prática real e quais foram as peças que ele substituiu, os componentes, né, se for necessário, e ele vai assinar, o eletricista que executou vai assinar e vai devolver para o técnico essa ordem de serviço, né? Igual eu falei, às vezes nem precisa ser no papel, manda pelo e-mail, manda pelo WhatsApp, manda, né? Mas dependendo da situação, muitas vezes é feito no papel, porque tem que assinar, tem que escrever aqui, né? Então é um documento que é numa folha só, né? Não são várias páginas, é numa folha só. São poucos dados aqui. Nós vamos ver um exemplo aqui mais na frente. Então, nessa ordem de serviço, nessa OS, né, tem que ter alguns dados importantes, né, que não pode faltar, como os dados do cliente. Quem que é o cliente? É uma empresa externa que está pedindo a manutenção? É um setor interno aqui da nossa empresa que está pedindo a manutenção? Em qual data? Qual que é a data que foi emitida a ordem de serviço? É a data de hoje? É a data de ontem, né? Os dados da empresa, né, da empresa que vai fazer o serviço, a especificação do equipamento que precisa de manutenção, se é um motor elétrico, se é um transformador, se é uma instalação predial. Que tipo de manutenção necessária? É uma manutenção preventiva? É uma manutenção corretiva? É uma manutenção preditiva, né? E tem que ter um campo para o eletricista ou o técnico escrever qual foi o diagnóstico encontrado. Isso, quem faz o pedido da manutenção deixa em branco esse campo. Esse campo aqui, quem vai preencher é quem executou a manutenção, o eletricista, o auxiliar de eletricista, o técnico, né? Então, cabe numa página só, né? Não precisa de mais que uma página para esses dados. Mas é muito importante, né, que não falte esses principais dados aqui na ordem de serviço. Geralmente a empresa já tem isso lá no computador dela, né? Se você entrar aí no Google, né, e escrever lá modelo de ordem de serviço para manutenção elétrica, você vai encontrar vários modelos, tá? Já prontinho para isso. Aqui eu estou colocando aqui, né, uma figura de um exemplo, né, de uma ordem de serviço que uma determinada empresa utiliza, né? Tem que vir escrito aqui, assim, em letra bem visível, a ordem de serviço, né? Para a gente saber que esse formulário é a ordem de serviço. Aqui a gente vai colocar o número da ordem de serviço, se é a ordem de serviço número 1, se é a ordem de serviço número 315, né? Para ver a prioridade do serviço. Que às vezes lá numa oficina de manutenção a gente recebe 10 ordens de serviço num dia. Agora qual que vai fazer primeiro? É a que tem um número menor aqui. Primeiro vamos fazer a número 1, depois a número 2, ou primeiro a número 50, depois a número 51, né? Então é importante, né, quando vai emitir a ordem de serviço, colocar o número dela baseado nas anteriores, né? Isso aqui é importante, né? Lá a descrição do equipamento, né, do componente que precisa de ser feita a manutenção, motor elétrico, quadro de comando elétrico, transformador trifásico, né, etc. Né? O motivo, né, qual que é o defeito que esse componente está apresentando? Ele parou de funcionar, deu um cheiro de queimado e parou de funcionar, né? E se a manutenção é corretiva, se é preventiva, se é uma melhoria no equipamento, né? Se é uma manutenção predial. Então aqui tem os campos para preencher, tá? Ele vai preencher aqui. Então esse é o formulário, geralmente, né, que já vem pronto para ser preenchido. Eu vou dar mais uns exemplos aqui à frente para você ter uma melhor ideia, tá? Como eu falei, ele tem que caber numa página só, ali, um formato A4. Quando necessário, a gente continua no verso da folha, para não ficar mais de uma folha, tá?
Aqui eu estou usando um outro slide, porque no primeiro slide não coube tudo, como se fosse o verso da folha, para ter aqui a outra parte da ordem de serviço, né? Então aqui no final, né, vai ter que colocar a data, quem foi o técnico ou o eletricista responsável para fazer o serviço, né? E colocar tudo que foi feito aqui. A data, quantas horas gastou, porque tem serviço de manutenção elétrica que não faz no mesmo dia. Começa num dia, tem que terminar no outro dia, né? Ou às vezes até mais de 2 dias, né? Então aqui a gente vai computar, né? O início do serviço, o dia que terminou, a hora, né? Então tudo na mesma página que compõe a ordem de serviço de manutenção. Eu mostrei no slide anterior, né? Um modelo do formulário de ordem de serviço em branco. Aqui eu estou mostrando um preenchido, tá? Um preenchido aqui para vocês verem, né? Um preenchido, é uma folha só, né? Então lá tem a data, né? A situação, qual que é o problema que tem que resolver, né? Que é se é manutenção preventiva ou corretiva, né? A data, né? Então aqui os materiais que tem que ser substituídos, nesse exemplo aqui, cabo, manilha, né? Uma série de situações. Então o preenchimento dela, né, vai ser conforme tem os campos aqui. Cada empresa usa um formato um pouco diferente, mas mais ou menos tem esse formato aqui, tá? Eu vou deixar uma indicação de um vídeo aqui para vocês verem, um vídeo de 8 minutos, né? Que tem lá uma gerente de uma empresa que está mostrando, né, passo a passo aqui dessa ordem de serviço aqui, tá? Eu vou deixar o link do vídeo, né, para vocês verem no final. Quem é meu aluno na Polimig, eu deixei esse link de vídeo lá no Pincel Atômico, na plataforma da Polimig. Quem não é meu aluno que está assistindo essa aula, eu vou deixar o link do vídeo aqui no final para vocês assistirem e entender melhor aqui, tá? Cada item da ordem de serviço para a gente ganhar tempo aqui na nossa aula. Lá no vídeo está bem explicadinho, né? Que a moça da empresa lá fez passo a passo nesse vídeo para você entender melhor. Aí vai ser essa mesma aqui que ela vai explicar lá no vídeo, tá? Então aqui nessa mesma modelo de ordem de serviço, né? Está destacando, tem que ter o número e a data da ordem de serviço, né? Vocês vão ver lá no vídeo, né? Fica sempre nesse canto aqui, visível, né? A data e o número da ordem de serviço, né? Aqui na mesma ordem de serviço, nesse mesmo exemplo, né? Além da data, a gente tem que ter na ordem de serviço o nome dos responsáveis. Então fica aqui embaixo, lá no final, né? Fica lá o nome do responsável, do técnico, do eletricista, né? Que executou o trabalho, né? Então é importante ter esse dado aqui, ele é fundamental também, né? Tão importante como os dados lá que nós vimos no slide anterior, que é a data da ordem de serviço. Lá no vídeo que eu comentei, vai estar explicando isso aqui com mais detalhe para você entender melhor, tá bom? Aqui também na ordem de serviço, né? O tipo de manutenção a ser executada tem que estar escrito aqui nesse campo mais central, né? Aqui que nós vamos escrever o que vai ser feito lá na manutenção, né? Nesse exemplo aqui, substituir o trocador de calor, né, do transformador do equipamento A, né? Então essa parte aqui também aqui vai descrever o que tem que fazer no serviço, né? E baseado nisso aqui, nós vamos saber se é manutenção preventiva, ou se é manutenção corretiva, ou se é manutenção preditiva. Aqui ainda nesse mesmo exemplo de ordem de serviço, né? Assinatura de quem executou o serviço. Tem que estar aqui, né? Assinatura e a data. Agora, aqui na frente tem um nome e aqui tem assinatura, porque se for só assinatura, é uma rúbrica que depois a gente não identifica quem fez. Então tem que ter o nome do eletricista ou do técnico que fez o serviço e logo à frente a assinatura dele. Né? Às vezes até o número do registro dele da empresa, quando for uma empresa de maior porte. Bom, além da ordem de serviço, existe também um outro formulário que é muito usado em manutenção, chama cronograma de manutenção. Esse cronograma é o seguinte, que tem manutenção elétrica que ela em 2 horas ela é feita, em 4, em 6 horas. Mas tem manutenção elétrica que ela demora uma semana. Tem manutenção elétrica que ela demora 20 dias. Tem manutenção elétrica que ela demora um mês. Quando a gente vai fazer uma modificação lá toda a instalação elétrica. Então, quando a manutenção ela vai demorar mais de 3 dias, é necessário fazer um cronograma de manutenção, colocando o que vai ser feito em cada dia, registrando o que foi feito em cada dia, porque senão o técnico fica perdido nisso.
Quando a manutenção é muito demorada, para se ganhar tempo, uma equipe faz a manutenção no primeiro turno, no segundo turno a outra equipe continua a manutenção e no terceiro turno a outra equipe continua a manutenção, para o serviço ficar pronto mais rápido. Então envolve muitos eletricistas, né? Envolve mais de um técnico. Então se não tiver um cronograma, um controle, no final o supervisor da empresa ele fica perdido, ele não sabe o que foi feito, porque ele não está lá os 3 turnos da empresa. Então o cronograma também já existe um formulário apropriado para isso, né? Com o que vai ser feito no primeiro dia, o que vai ser feito no segundo dia, o que vai ser feito no terceiro dia, e aqui a gente vai marcar aquilo que foi feito, que às vezes o que está planejado para fazer em um dia vai gastar 2 dias, então aqui vai marcar. Cada quadrinho desse aqui, né, é um dia que foi feito. Nesse exemplo aqui, então, gastou 3 dias para fazer essa operação aqui. Né? A segunda operação continuou aqui. Então, se eu for verificar, essa segunda operação aqui, ela gastou 1, 2, 3, 4 dias. Cada quadrinho aqui é um dia, que está a data aqui, né? No mês, né? Esse aqui, por exemplo, gastou menos tempo. Então aqui a gente tem uma visão geral, quando terminou o trabalho, como é que foi o cronograma, né? O que gastou mais, o que fez primeiro, né? Então isso aqui ajuda bastante. Agora isso aqui não é um documento obrigatório, como é a ordem de serviço, mas ele é importante, né? Para a gente ter uma ideia melhor. Então lá também vocês vão ver um vídeo, né? Que eu postei lá o link, que está explicando melhor aqui esse cronograma de manutenção, tá? Então ele é mais simples, mas ele é importante também. Então na hora que você estiver lá no Google também tem vários exemplos lá, vários vídeos, né, de várias empresas que o técnico da empresa, o engenheiro da empresa está explicando como é que faz lá dentro daquela empresa. Mas de modo geral, né, é isso aqui. Num tempo atrás, isso aqui também é chamado diagrama de Gantt. Gantt foi um engenheiro alemão que desenvolveu, elaborou isso aqui, por isso que às vezes o pessoal chama de cronograma de Gantt, né? Gráfico de Gantt. Gantt, G-A-N-T, né? Mas aqui a gente chama de cronograma de manutenção. Então esse cronograma de manutenção, né, ele é um tipo de planejamento, né? Que são adicionados os dados que ajudam, né? Lá nas inspeções, na execução dos reparos durante o serviço, né? Aí mais ou menos assim que eu falei. Ele tem importante que facilita bastante para o técnico que trabalha no setor de planejamento e controle da manutenção. Então aqui eu coloquei um pouquinho maior aqui, né? Você coloca aí em tela cheia para você ver melhor, porque está muito pequenininho aqui, né? Geralmente ele é também numa página só, né? Feito também no Excel, né? Depois impresso, né? Então aqui você tem, né? A gente escreve quais são os trabalhos que tem que ser feitos, né? Naquela manutenção vai ser demorada, né? Aqui coloco o mês, né? Esse exemplo aqui é o mês de setembro, por exemplo, e cada quadrinho desse é um dia do mês e vai marcar quando começou, né? Quando começou o dia ou a semana que começou o trabalho. Aí no final a gente tem a visão geral, olhando essa parte que está aqui na esquerda, né? Na direita, aliás, né? A gente tem uma visão geral de qual o serviço de manutenção que gastou mais tempo, né, em termos de dias, né, qual que gastou menos tempo, né? Então, para facilitar o controle mesmo depois que o serviço já foi executado. Então, aqui é uma outra maneira também de fazer o cronograma, né, colocando datas, né, em vez de aquilo assim, quando a gente quer fazer um cronograma que envolve mais de um mês, então não é viável fazer aqueles quadros que a gente viu no slide anterior, né? Então a gente coloca aqui, né, a data do serviço que está previsto para fazer o serviço, a data de conclusão, tá? Mas aquela outra maneira do slide anterior é a mais utilizada. E aqui está o link do vídeo, né, que eu comentei com vocês. Você vai acessar esse link do vídeo aqui para você ver um vídeo, né, que está explicando com mais detalhes, né, sobre a ordem de serviço e até sobre o cronograma aqui, né? Quem é meu aluno da Polimig, eu já coloquei esse link lá aliás, já coloquei esse vídeo lá na plataforma Pincel Atômica, a plataforma da escola. E quem não é meu aluno que está assistindo essa aula, copia esse link aqui, coloca lá no Google para você assistir o vídeo, ok? Então, pessoal, né, nós vamos dar uma parada por aqui, né? Porque acho que já ficou um pouco cansativo a aula. E se tiver dúvida, né, você posta a dúvida para mim lá no WhatsApp, né, que eu respondo para você, tá? Agora é bom se você assistir essa aula de novo, mais uma vez, né, porque aqui é muita informação. Quando você assiste pela segunda vez, às vezes fica mais fácil de entender. Então, né, obrigado aí
você acompanhar a aula aqui até o final e bons estudos e até a nossa próxima aula.